Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia aqui no YouTube para te ensinar coisas interessantes da Palavra de Deus. E hoje a dúvida é a seguinte: qual o significado de obedecer é melhor do que sacrificar em nossos dias? Fique comigo até o final e aprenda o significado dessa expressão lá no Antigo Testamento e a aplicação dela para os nossos dias. Vamos então ver a dúvida completa aqui da nossa leitora, que diz o seguinte: gostaria de entender melhor o que o Senhor quis dizer com obedecer é melhor do que sacrificar? Digo isso pensando que hoje em dia não fazemos mais sacrifícios de animais. Então, qual seria o significado dessa palavra para nós hoje? Ela ainda tem algum ensino para os nossos dias ou somente para os dias em que foi escrita? Vem comigo então, vamos aprender mais sobre esta expressão bíblica. Olha só, a primeira missão de quem estuda a Bíblia é compreender o texto, primeiramente a mensagem dele para a época em que ele foi escrito, ok? Ou seja, o que esse texto significou para os primeiros leitores dele. Isso vai abrir caminho para a gente fazer aplicações do texto em todas as épocas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não tem uma validade. Ela deve ser lida e aplicada em qualquer tempo. E, de fato, isso é algo que nós devemos fazer. Mas isso não é simples de fazer. E nesse estudo hoje eu vou fazer isso de forma prática para você, de forma aqui bem objetiva, para você entender como que a gente extrai o significado lá quando foi escrito e como que a gente aplica para os nossos dias. Vamos começar então analisando o nosso texto citado pela nossa leitora, que está lá, no primeiro livro de Samuel, 15, versículo 22, que diz o seguinte: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E aí agora a expressão, olha só: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer diante de um texto desse? Diz o texto que Samuel disse. Então, Samuel disse para quem esse texto? Vem comigo para a gente analisar um pouco de contexto. Deus aqui, através do profeta Samuel, está repreendendo o famoso rei Saul aqui nessa ocasião. Mas por quê? Podemos observar que Deus ele dá uma ordem ao rei Saul para que ferisse os amalequitas, que era um povo lá da antiguidade, e que tudo e todos fossem destruídos ali daquele povo amalequita. Nada poderia ser salvo. Isso está lá no primeiro livro de Samuel 15, de 1 a 3. Nada deveria ser poupado. O que significa tudo isso? Deus ele havia estabelecido um juízo. Deus ele é um juiz. E quando ele estabelece um juízo, geralmente no Antigo Testamento, ele estabelece também que alguém cumpra esse juízo. E aí ele escolheu então Israel, através aqui do rei Saul e dos exércitos de Israel, para que derramasse esse juízo como um braço de Deus sobre os amalequitas. Israel então era aqui um agente de Deus a fazer justiça naquele momento. Mas o que nós vemos que Saul fez? Saul e o povo, olha só o que diz 1 Samuel 15, versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag. Agag era ali o rei dos amalequitas. Pouparam, não destruíram este rei como Deus ordenou. Pouparam também o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos, e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, ou seja, coisa que eles consideraram ruim e desprezível, essa sim eles destruíram. Então vamos pensar um pouquinho nesse contexto agora. Olha só, depois que Saul então desobedece a Deus, ele tenta se justificar ao profeta Samuel. 1 Samuel 15, 21. Mas o povo tomou o despojo, ou seja, aquilo que eles pegaram depois da sua vitória na guerra. O povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para, olha só, objetivo. Qual era o objetivo de Saul aqui? Oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal.
Ou seja, Saul tenta justificar a sua desobediência, dizendo a Samuel que na verdade ele teve uma boa intenção. Ele desobedeceu a Deus para poder oferecer estas coisas para Deus como um sacrifício agradável ao Senhor. E aí que entra então agora a pergunta da nossa leitora. Olha só então, depois disso que Samuel diz em 1 Samuel 15, 22, vou ler só o verso destacado aqui, porque nós já lemos esse versículo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, a repreensão de Samuel traz aqui claramente que Saul não estava sendo correto na forma como ele estava agindo, ou na forma com que ele agiu aqui diante da ordem de Deus. Então, entenda comigo agora o significado de obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel então está mostrando para Saul que sacrifícios exteriores, rituais religiosos, os holocaustos, que eram as ofertas queimadas lá conforme diz a lei em Levítico capítulo 1, essas coisas não têm força em si mesmas quando não são acompanhadas de obediência sincera e de coração a Deus. Então aqui no contexto original, obedecer é melhor do que sacrificar, significa Samuel, Deus através do profeta dizendo a Saul que não valia nada fazer rituais religiosos se dentro do coração deles estava uma desobediência aos propósitos de Deus, às ordens do Senhor. Não adiantava fazer rituais exteriores para mostrar que eram religiosos, quando no coração eles desobedeciam às ordens do Senhor. Não adiantava tentar enganar ao Senhor, dizendo que aquilo que eles tomaram era para Deus, para oferecer a Deus, quando na verdade não era. Esse é o significado, então, lá na época que foi dita essa frase para Saul. Mas por que Deus não aceitaria os sacrifícios aqui do rei Saul e de todo o povo? Deus só aceitaria essas ofertas das mãos deles quando elas viessem de corações obedientes e sinceros. Então, obedecer é melhor do que sacrificar tem esse significado dentro do contexto original. Saul, como rei, se desviou da obediência a Deus e achou que poderia agradar a Deus apenas realizando rituais sacrificiais da lei de forma vazia, sem ter coração sincero naquilo que fazia. Agora vamos fazer então a aplicação para os nossos dias. Então hoje em dia nós não fazemos mais sacrifícios de animais, ok? Então nós temos uma diferença daquilo que Saul fez nesse sentido para aquilo que nós podemos fazer hoje em dia. No entanto, olha só, ainda podemos, como Saul, pensar que a gente pode exercitar uma religiosidade externa e pública. Por exemplo, eu vou à igreja, eu participo da ceia, eu exerço um ministério, eu até ajudo o próximo. No entanto, quando olhamos, quando Deus olha para o nosso coração, o meu coração não é obediente ao Senhor. A totalidade da minha vida não está entregue ao Senhor. Então, esses sacrifícios, ou seja, essas práticas exteriores, não vão agradar a Deus. Deus não se agrada de nada que é oferecido a Ele sem um coração verdadeiro, sem uma intenção correta. Então, essa é uma das aplicações para hoje em dia. Deus quer que as coisas fluam de dentro para fora. Obediência de coração, juntamente com as manifestações de fé na comunidade. É bom ir à igreja? Muito bom. Participar da ceia? Excelente. Ajudar o próximo? Muito positivo também. No entanto, para que isso seja visto de forma agradável pelo Senhor, deve partir de um coração obediente e sincero diante dele. Não adianta a gente ser igual aos fariseus, que por dentro eram como túmulos, cheios de ossos, disse Jesus. E por fora eram bonitos, pintados como os túmulos. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, é ser crente na essência, no íntimo, cristão de verdade, de fato, aos olhos do Deus que conhece o mais profundo dos nossos corações. Eu não sei se você gostou desse nosso estudo. Se você gostou, deixa o seu joinha e inscreva-se também no nosso canal
para que você receba sempre as atualizações. E queria dizer, antes de fechar aqui, que aqui nos comentários desse vídeo e no primeiro comentário, melhor dizendo, e nas descrições aqui do vídeo tem um presente para você, uma aula do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Então, reforço com você, inscreva-se no nosso canal para que eu possa sempre mandar para você vídeos novos estudos e você seja avisado aqui pelo YouTube em primeira mão. Nós temos um objetivo grande aqui, já temos mais de 100 vídeos nesse momento publicados de estudos bíblicos. Aliás, pode acessar a nossa playlist, está ali à disposição para você aqui no canal. E também queremos gravar aí em torno de 1000 vídeos de estudos, então imagina o tanto que você vai crescer. Então, dê esse voto de confiança, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos nesse aprendizado. Deus abençoe a sua vida, até o próximo estudo.